Questão número 4, uma questão de desenvolvimento, nos diz que a desflorestação, muitas vezes associada à atividade mineira, pode contribuir para alterações climáticas a nível global. Fundamente esta afirmação. Para esta questão temos que entender que a existência de uma floresta, a existência neste caso de biosfera, a floresta, por ação da fotossíntese, vai remover dióxido de carbono da atmosfera. Se nós tivermos uma floresta, a floresta o que está a fazer é a concentrar grandes quantidades de CO2. A nível da atmosfera, é a atmosfera o principal agente responsável pelo clima. E aquilo que torna o clima ameno no nosso planeta é o chamado efeito de estufa. Para o efeito de estufa contribui a ação de gases como o vapor de água e, por exemplo, o CO2. Como estamos a falar de, como nos pedem, em relação à desflorestação, portanto, em relação às florestas, temos que entender que o gás que se estão a referir nesta questão é então o dióxido de carbono, e entendemos isso a partir de processos fotossintéticos. Se temos desflorestação, o dióxido de carbono que se encontra retido nas células e nestes organismos, este CO2 é mobilizado para a hidrosfera, mas sobretudo para a atmosfera. Na atmosfera, aumentando a concentração de CO2, aumenta o efeito de estufa e em relação ao clima, temos uma tendência geral para um aumento da temperatura. A resposta tem que ter um esquema muito semelhante. Vamos ter que responder através, por um lado, de sermos obrigados a referir que o CO2 contido a nível da biosfera é mobilizado para a atmosfera, provoca um aumento no efeito de estufa e este aumento no efeito de estufa tem como consequência também um aumento da temperatura. Para esta questão, temos que referir, por um lado, que a desflorestação conduz a um aumento do nível de CO2 da atmosfera, que é um dos principais gases responsáveis pela retenção de calor ao nível da atmosfera. Provocando o aumento do efeito de estufa.
Por outro lado, o efeito estufa tem como consequência o aumento global, o aumento global da temperatura do planeta, levando a alterações dos padrões climáticos conhecidos. Dos padrões climáticos conhecidos. Cá está, portanto, para esta resposta, referir que ao desflorestar aumentamos o nível de CO2. O CO2 é um dos gases responsáveis pela retenção de calor, provocando efeito estufa. Por outro lado, o efeito estufa tem como consequência o aumento global da temperatura do planeta. Alterando esta temperatura, vamos ter uma alteração também dos padrões climáticos conhecidos.